Bem-vindo a mais um Papo de PC. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional e a série Sex Education. Vamos lá? Essa série foi uma série que fez muito sucesso no ano passado, 2019. Ela tá com 2 temporadas, parece que tá saindo a terceira, vem por aí, parece que começaram as gravações. Então a gente resolveu conversar com vocês sobre ela, mas linkando com esse tema que é inteligência emocional. Bom, eu adorei essa série. Eu acho que foi sucesso realmente pra muita gente. O que você achou dela, Lid? Era uma série que eu desconhecia, foi você que me apresentou a série, mas eu gostei da série, da temática e da proposta da série, da maneira que é conduzida a série, né? Porque normalmente é um tema tabu, mas quando é colocado é exposto de uma forma muito, às vezes, superficial, performática, e essa série traz uma realidade. Meio romantizada, né, Lid? E essa série não, traz a realidade, fala mesmo, é como se fosse uma educação sexual mesmo, então é interessante. Uma educação sexual para adolescente, não para criança, porque tem muita cena explícita de sexo, então assim, tem esse porém, mas é interessante para os próprios adolescentes, eu acho que até para adulto. Pois é. Ela fez muito sucesso, parece. Eu tava vendo nas pesquisas de audiência algo tipo assim, como se foi uma das séries que fez mais sucesso ano passado na Netflix, né? E, por que será que chamou tanta atenção assim essa série, né, Lid? É um tema que chama muitas pessoas, como você bem colocou, chama adolescente, chama adulto, porque mesmo os adultos que estão assistindo se identificam, porque também já passaram por coisas parecidas. E talvez lá na época da adolescente não puderam expressar isso livremente, ainda existe muita repressão sexual, né? Então acho que por isso que identifica muito, né? Sim, e tem essa questão, normalmente, o que se sabe sobre sexo normalmente é aprendido com os amigos, né? Uhum. Aqueles que não sabem ainda muita coisa também. Sim, então é uma bagunça, né? Todo mundo perdido, mas um tentando ajudar o outro, justamente por conta desse tabu todo que envolve a sexualidade. E é justamente isso que é falado na série, né? Então, pra quem não assistiu, podemos dar alguns spoilers aqui. Infelizmente, o Papo Flix é assim, a gente acaba falando algumas coisas, mas a gente vai tentar não falar muito, tá? Porque se você não assistiu, assista, que é legal. Então, o que é a série? Ela conta a história de vários adolescentes, mas principalmente do Otis, né? Que é um adolescente meio desajeitado, ele é filho de uma terapeuta sexual. E ele tem dificuldades sexuais também, ele não consegue se tocar, pra ele é uma questão, ele é virgem, e isso é um tabu pra ele. E apesar disso, do sexo ser uma dificuldade, ele e uma amiga criam uma espécie de uma clínica de atendimento para os colegas que têm dificuldades sexuais também, e vão atendendo ali em lugares, né, totalmente inusitados. Atendem no banheiro abandonado. Na quadra da escola. Na quadra da escola. Então ele vai dando... Ele é uma espécie de um conselheiro sexual. Ele e a amiga. Sendo que eles mesmos também estão vivenciando essa fase de descoberta. E é isso que você tinha falado, né, Lid? O adolescente que ainda não tem muitas informações vai buscar informações com os amigos, aqueles que eles acham que sabem alguma coisa a mais, mas a gente vê na série que não é bem isso que é o caminho, não, né? Mas vamos falar dela. Mas tem gente que tem mais segurança, né, ao falar, ou engana melhor. Talvez. Exato. Tem um momento da série, agora eu já não sei se é na primeira ou na segunda, que ele questiona disso, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô ajudando as pessoas, mas eu não consigo me ajudar? Então, é bem interessante esse aspecto, né? Mas por que será que isso chama tanta atenção desse público, né? Por que será que lá na escola que a gente tá falando,
da série, por que será que fez tanto sucesso essa clínica deles? Eu acredito que, primeiro, por essa questão do tabu e porque, justamente, quando se fala em sexo, vem muito aquela ideia, eu tenho que saber, eu tenho que ser melhor, eu tenho que dar conta. Então isso já é exigido, né? É como... tem que nascer sabendo. Tem que fazer o melhor e tem que nascer sabendo. E por essa ideia, muitas pessoas não falam dos problemas que têm em relação à sexualidade. Isso é muito silenciado. E na série isso é colocado. Na série isso grita, né? E você falando isso, a gente já nem tá falando só de adolescente, mas não. Adultos que têm dificuldades sexuais e não conseguem expressar isso porque exatamente por essa falsa ideia aí de que todo mundo tem que nascer sabendo, tem que nascer entendendo, e é isso aí, vambora. Como se fosse assim, né? E aí passa a ser algo motivo de vergonha, de constrangimento, e não é pra ser assim. Como a gente bem sabe, um dos temas mais difíceis de ser abordados no consultório é em relação à sexualidade. Tem uns que têm mais facilidade para pelo menos falar o que incomoda. Tem outros que, tá um bom tempo e não fala, e não chega nesse assunto, ou fala de forma muito sutil. Então, assim, é difícil falar sobre esse tema, que é um aspecto do ser humano, mas é difícil. Pois é. E a série, ela trata sobre isso, né? Sobre a descoberta da vida sexual, que a gente tá comentando. Traz alguns conflitos familiares, falas de escolhas que são muito importantes, que acontecem na adolescência, que vão ter impacto na vida adulta. Mas mais do que isso, né? Mais do que o foco, porque a série chama, né? Sex Education. Mas mais do que o foco na educação sexual, essa série ela fala muito dos conflitos emocionais que permeiam essa fase da vida. E aí, por isso que é importante, por isso que a gente pensou em linkar essa série com o tema de hoje, que é a inteligência emocional. O que é essa inteligência emocional? A gente já falou um pouquinho sobre esse tema aqui no episódio que a gente falou sobre independência emocional, mas hoje o foco é ela, inteligência emocional. Que será que é esse negócio? Muita gente já ouviu falar sobre isso, né? É um tema, como a Lidy tinha comentado, tá em foco, tá em alta, não só nos campos da psicologia, mas principalmente nessa psicologia que a gente vê aí acessada pelas pessoas, pelo senso comum mesmo, né? Mas vamos falar um pouquinho mais, o que é essa inteligência emocional, Lidy? Então, quem cunhou o termo, de fato, foi o Daniel Goleman, em 99, mas o termo parece, se não me engano, começou a ser falado em 95, mas de fato foi em 99 com o livro que o Goleman lançou com o próprio tema, né, que é a inteligência emocional, e ele vai falar da nossa capacidade para conhecer as nossas emoções, gerenciar essas emoções, a nossa capacidade de motivação interna e conseguir reconhecer também as emoções dos outros para que a gente possa ter uma reação mais adequada e dessa forma conseguir ter um relacionamento mais harmonioso. Pois é, e esse termo ele deriva de outros termos que vinham antes, que é a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Nada mais é do que saber lidar com reconhecer as suas emoções, entendê-las e saber lidar com isso, e também reconhecer as emoções dos outros e saber lidar com isso. Essa série é basicamente sobre inteligência emocional. Sim, ela é muito pautada nessa questão da inteligência emocional, porque a sexualidade, para que ela seja bem aproveitada e desenvolvida, as emoções têm que estar em dia. Senão, vai dar ruim, né? Senão vai prejudicar no momento de desenvolver a sexualidade. E é isso que eles estão tentando fazer lá na série, quando eles conversam, quando eles tentam entender o outro, seja o parceiro, seja o amigo, a amiga, ou seja, tentando se entender, eles estão tentando desenvolver essa habilidade, essa capacidade aí, que é a inteligência emocional. E é lá que começa
na adolescência, a isso ficar mais forte. Porque na infância, acho que a gente até pode pensar assim, em desenvolvimento de inteligência emocional, desenvolvimento da empatia também, isso acontece. Mas na infância ainda existe um traço assim, de muita passividade desse ser em relação ao mundo. Então, muitos sentimentos precisam ser traduzidos pelos adultos. Os adultos precisam levar para essa criança, para ajudá-la a entender. Na adolescência, chega aquele momento meio que daquela solidão que o adolescente vê que fala, epa, tem que resolver algumas coisas aqui sozinho, tem que entender algumas situações aqui sozinho. E aí vem a importância do trabalho de desenvolvimento da inteligência emocional. Porque o adolescente está lá, né, com os hormônios em ebulição e a cabeça fervendo, porque é muita emoções que acontecem, ele tentando administrar, entender e compreender e reagir e expressar todas aquelas emoções. Então, assim, é um turbilhão. Ainda bem que a gente já passou dessa fase, né, Lid? Já, estamos distantes. É sofrido, né? É muito sofrido. As crises existenciais, o porquê, o pra quê, o que eu vim, o que eu tô fazendo aqui, pra que eu vim nesse mundo. Ninguém gosta de mim, ninguém me quer, sou horrível, o corpo não tá legal. Então, assim, é difícil. Então, interessante isso que você tá colocando, porque automaticamente já veio alguns pensamentos de pessoas que eu já escutei, às vezes, ou de pais, ou de pessoas, enfim. Como adolescentes, às vezes, parecem dramáticos. E, poxa, gente, lembra de você na adolescência. Pode ser que você fale, não, na minha adolescência eu não era assim, ai, meu filho tá exagerando, mas olha o turbilhão de transformações, de acontecimentos que acontecem nessa fase. E mais, um turbilhão de transformações numa pessoa que ainda está se desenvolvendo, que ainda não tem maturidade para lidar com isso. Uma coisa é você ir na vida adulta passar por isso, outra coisa é o adolescente. Então é pesado, sim. Porque tem essa ideia, né? Já é adolescente, tá um pouco maior do que uma criança, então já dá conta. E não dá conta. É uma pessoa que está saindo da infância, mas ainda não está na fase adulta. Então ela tá num processo de transição sem muito entendimento do que tá acontecendo, né? Não é nem criança, nem adulto. Tá naquele nem. Não é nem criança, nem adulto, não sabe o que é. E aí, você chegou num ponto que eu queria falar. Que é, por que será que a clínica lá, né, eu já perguntei isso, mas vou falar de novo, por que será que essa clínica que eles fizeram na série, essa clínica de atendimentos fez tanto sucesso? Por que será que eles tinham tantos, eles chamavam de clientes, né, tantos clientes assim, né, onde será que estava os locais de expressão que eles poderiam ter? Pelo visto não tinham, né? E quando não tem esse local de expressão, de um espaço que essa voz abafada possa ser ouvida, isso dificulta muito. Mas quando tem esse espaço, isso facilita muito. Tanto é que a clínica com o adolescente não é tão difícil. Se você tem a confiança, e se a confiança é estabelecida, a transferência é estabelecida, flui, o trabalho flui. O adolescente, tanto quanto a criança, ele ainda precisa desse apoio, dessa orientação, dessa condução, de estar ao lado para ajudar a entender as suas questões. Pois é, e lá na série tinham muitas vozes abafadas, muitas vozes reprimidas, e inclusive a do personagem principal. Eu acho que ele é um dos mais reprimidos ali, e tenta, né, ajudar os outros. A gente pode pensar até aí como um mecanismo aí de projeção, né? Ele tentar se colocar nesse lugar do terapeuta sexual para ajudar os outros, tentar ajudar a si. Mas não é bem isso que ele consegue fazer. Às vezes sim, né? Porque às vezes a pessoa precisa ser escutada, precisa expressar e precisa se escutar. Porque o mais interessante do Otis é que, assim, a mãe é terapeuta sexual, a mãe dá esse espaço para ele falar e ele não consegue falar. Então a gente precisa entender que o estar reprimido não necessariamente significa porque os pais ou os responsáveis não dão espaço. Muitas vezes são as próprias crenças internas que dificultam.
Mas esse espaço que a mãe dá a ele é um espaço muito estranho. Ele se sente invadido por esse espaço da mãe. Na verdade, ele quer rejeitar aquilo, né? Ela vem, ele tem vergonha. Ela fala umas coisas que acho que ele tem vontade de enfiar, como a gente diz aqui, né? Abrir um buraco na terra e enfiar a cabeça lá. Porque pra ela parece que é tudo muito fácil, não, porque não é. Mas parece que é tudo natural. muito simples de falar. Isso, natural. E ele fica assustado com aquela naturalidade dela. E isso afasta também, né? E às vezes tem que entender que ela não vai ser terapeuta dele. Ela fica querendo ser, né? Ela não vai, ela tem que ser mãe. Se ele precisar de um terapeuta, tem que ser outra pessoa. E não ela, né? Porque ela precisa exercer o papel de mãe. Mas eu acho interessante também essa dinâmica familiar dos dois, porque a gente sempre fala que o Lacan que vai dizer isso, né? Que o filho é um furo no desejo dos pais. E esse filho, ele vem muito oposto, muito reprimido para uma mãe que é muito libertária. Então, assim, e isso dificulta, ao mesmo tempo, dificulta essa relação, porque tudo ele tem vergonha. Inclusive então, de se tocar, né? É um ponto que sim. a série traz. Ele não consegue se tocar. Isso pra ele é... Por mais que ele tenha desejos, e isso não vai, é uma trava que ele desenvolveu ali, né? Não dá conta. Talvez esse tema seja tão natural pra mãe, mas pra ele é uma coisa que enrijece, né? Sim, é uma coisa... E talvez por essa pressão, né? Do ter que fazer, do ter que se tocar, do ter que se conhecer. Será que todo mundo tem que? Porque também Perfeito. tem essa ideia. Tem se você tiver à vontade com isso. Tem se você achar que é necessário pra você. Não tem que. Chegou no ponto, Lid, né? Eu não tô me recordando agora se a série traz isso em algum ponto. Porque eu assisti já faz um tempinho. Mas existem pessoas que não, pra elas, essa questão do sexo não é relevante. Não é importante. E aí? O que faz, né? Não é importante. E aí é colocado mais uma vez aquela pressão. Tem que falar sobre isso, tem que fazer, tem que aprender, tem que desenvolver. E se não for pra pessoa? Porque o que mais a gente... Ainda bem que vem desenvolvendo, né? Essa parte da sexualidade humana, ela ainda está caminhando, ainda vem muita coisa desenvolvendo. Por exemplo, quando eu estudei, não se falava muito da assexualidade. Isso. Então, e existe a sexualidade, então eu acho que precisa de mais estudos para isso e de compreensão também quanto a isso. Sabe o que eu tô lembrando agora que você falou? Lá vou eu de novo contar pra vocês um pouco da minha infância. Eu lembrei que na escola que eu estudava, quando eu era... eu devia ter uns 10... Antes de 10 anos. A gente chegou a ter aula sobre DST. Falava-se sobre DST na época, né? Hoje o termo já mudou, mas na época era isso. E aí a gente estudava sobre DST, estudava sobre concepção, mas era um negócio tão... A gente via células, assim, sabe? A professora mostrava imagens e não falava da relação entre homem e mulher, homem, mulher e mulher, seja o que for. Não se falava sobre isso. Então, eu lembro que a gente tinha que fazer músicas sobre usar preservativo. Pensa, a gente nem entendia do que a gente estava falando, mas falava. Então, era como se tivesse assim, pronto, fizemos o nosso papel. Falamos sobre os riscos de fazer sexo, falamos sobre o que tem que fazer para prevenir, para não engravidar, para não pegar uma doença. Mas e o resto? E aí? Alguém se preocupou se a gente estava entendendo aquilo que a gente estava falando? Porque a educação sexual ainda é vista muito como informação quanto às doenças, ou às infecções sexualmente transmissíveis, ou quanto à gravidez. Ela não é falada do prazer que vem com o ato sexual ou com a sexualidade. Isso não é falado.
e das emoções, né, e dos medos e conflitos que permeiam. Olha, isso ainda foi quando eu tava lá, acho que na 3ª, 4ª série, na época. Depois, nunca mais ouvi falar sobre isso. Na época que eu tinha que ouvir falar, a escola nunca trouxe isso, né? E por que a gente tá falando da escola? Será que a escola seria um lugar, então, para promover esse tipo de conversa? O que você acha, Lídia? Eu vou falar minha opinião já, mas o que você acha? A escola pode ser um espaço para promover esse tipo de conversa. Não acredito que deveria ser os professores para promover esse tipo de conversa. Eu acredito que deveria ser um profissional habilitado para falar sobre sexualidade humana. Seria um terapeuta sexual ou algum professor que tivesse essa especialidade com a sexualidade humana. Porque aí abrange toda essa questão, né? Tanto da parte biológica, da compreensão do que pode acontecer se não houver uma preservação, mas também das emoções e do prazer que está relacionado com a sexualidade. Essa é a minha opinião. Vou dar um spoiler. Sinto muito. Na série, isso acontece. Eu acho que lá na 2ª temporada, chega um momento que precisa uma pessoa começar a falar sobre educação sexual com os alunos. E aí eles colocam um professor de biologia pra dar aula. E aí, ele só falta... Eu acho que ele até pega, só falta pegar um reto projetor, aqueles negócios antigo, arcaico, quadrado. E aí, vai dar uma aula sobre ensinar a colocar o preservativo no menino. E o professor também já tá tão desconfortável com aquilo e não dá conta. Ele fica numa sinuca de bico também, porque ele não tem preparo. Não preparo, capacidade, assim, intelectual. Mas não tem preparo para aquilo, não tem habilidade para falar sobre aquilo. E aí os adolescentes vão fazendo perguntas para ele vai ficando meio sem jeito. Ele também tem algumas questões. Então, isso que você tocou, Lid, é fundamental. Não dá para falar, assim, colocar só para preencher uma grade curricular. Precisa ter uma escuta adequada, um espaço adequado, né, de expressão. E aí, nem só essa expressão. Quando a gente fala de sexualidade, a gente não precisa falar só do ato sexual em si. A gente tá falando de muito mais dessa energia que movimenta tanto a vida das pessoas. Na adolescência, então, que os hormônios estão à flor da pele, quantas coisas acontecem, né? Quantas frustrações. Como isso precisa ser colocado para fora? Mas colocado para fora num lugar protegido e num lugar adequado, que tenha esse retorno, que não seja só o adolescente falar e aí pronto, não tem retorno nenhum. Precisa desse lugar adequado, porque na série a gente vê um pouco disso, né? Da forma, pelo menos no início, assim, da série, como é colocada, acontece um pouco de bullying, da forma que é colocado a sexualidade. Só é visto só o ato sexual, só a prática do sexo. Então, assim, a sexualidade não é só isso. Isto está dentro da sexualidade, mas a sexualidade é muito mais do que isso. Então, se você não tem esse espaço, alguém conduzindo de forma adequada esse espaço, vai continuar essa reprodução de que precisa ser performático, e que todo mundo tem que gostar de sexo e que não pode falar, e que é um tabu. Então, são várias questões que eu acho que vêm a partir desse ensinamento sobre sexualidade humana. Pois é, e aqui a gente não tá falando justamente sobre inteligência emocional e linkando com sexualidade. Sexualidade é muito mais, é falar sobre inteligência emocional, é sobre se entender, é sobre entender a outra pessoa que tá ali com você. É muito importante isso, né? E a gente vê que não tem espaço. E justamente quando aparece algum espaço, isso demora muito para ser visto pelos pais, pela escola. E aí dá brecha para que isso que aconteceu na série aconteça, né? Adolescentes que não têm noção de inteligência emocional ainda, que estão aprendendo isso, tentando ensinar outros sobre inteligência emocional. E essa questão da inteligência emocional e sexualidade humana é tão interessante porque até mesmo no adulto,
os homens, as disfunções sexuais está muito relacionada às emoções. A impotência. Às vezes fica tanto na cabeça, eu tenho que conseguir, eu tenho que gostar, eu tenho que mostrar a minha virilidade, masculinidade através do ato sexual, que se tiver um problema na cabeça, não vai conseguir realizar e ter prazer com aquela relação. Pronto. Faltou inteligência emocional. Faltou não, né? Quando eu digo faltou inteligência emocional, não estou dizendo que a pessoa é ignorante, mas é que ela não está tendo conhecimento e compreensão do que está passando na vida dela, das emoções que estão ali, porque quantas vezes, às vezes a pessoa vai para ter uma relação sexual muito por obrigação, mas a cabeça tá ferventa lá em outro lugar. Vai conseguir? Pode ser que consiga. Com satisfação? Provavelmente não. Pois é, muitas vezes até na adolescência ou no início da vida adulta, né? A pessoa se vê forçada a ter uma relação sexual porque todos já tiveram. E se ela não quer? E aí? Onde é que fica o seu respeito a você, né? Onde é que fica isso? Então, é por isso que a gente está falando sobre inteligência emocional. Você acha, Lid, que essa inteligência que a gente está falando é algo que a pessoa já nasce com ela, inata? Ou é uma capacidade que pode ser desenvolvida? Uma capacidade que pode ser desenvolvida. E uma capacidade que esse de gerenciamento das emoções, eu acredito muito que deva ser iniciado lá na infância. Com a criança, ajudando a criança a entender como que eu tô me sentindo agora. Eu tô triste? Eu tô com raiva? O que é isso que tá acontecendo? Eu tô irritada, mas irritada, qual que é a emoção que tá por trás dessa irritação? Ajudando a criança a entender quais são os tipos de emoções. Eu acredito que é aí que começa, né? Esse desenvolvimento. Entender nela e entender nos outros. Eu vejo que muitos pais tentam, às vezes, proteger os filhos de vê-los tristes, com raiva. E aqui eu não tô falando de repente, expor a criança a uma situação inadequada. Não é isso. Mas, poxa... Como é que a criança vai entender isso nela se ela não vê isso no outro também? E para a criança, aquele filme Divertidamente traz nitidamente essa compreensão, esse entendimento de forma tão lúdico sobre as emoções. É nojo, raiva, é tristeza, é alegria. O que é que acontece, né? E esse filme mostra a cabecinha da criança, da menina, e dos pais também, né? Então, peraí. Esse tema, ele permeia a nossa vida sempre, você bem pontuou. Começa lá na infância, sim, precisa muito do auxílio do adulto na infância. Na adolescência ainda precisa, mas precisa começar a traçar alguns caminhos sozinho, dar alguns passinhos sozinho. E na vida adulta, bem-vindo ao mundo. E na vida adulta, a gente que lute. Pois é, mas tem adultos, né? Tem situações em que os adultos ainda não desenvolveram essa inteligência emocional ainda. E é possível, sim, desenvolver, né? Não é uma coisa só para adolescente. E também essa inteligência emocional relacionada à sexualidade, que a gente já falou aqui em alguns pontos, né? Sim, como é algo desenvolvido... E muito antigamente, né, nas gerações anteriores, não tinha essa compreensão que a inteligência emocional é algo necessário. Então, isso foi uma habilidade que não foi desenvolvida, que não foi trabalhada. Então, isso, foi falado a partir de 99, então é algo recente. Então, muita gente que já está na fase adulta, que já está na maturidade, não tem isso, mas pode desenvolver essa inteligência emocional. Pode e é necessário, né? Porque se isso não se desenvolve, quanto sofrimento e inadequação social essa pessoa pode passar, né? Sim, às vezes o sofrimento, além do sofrimento interno, tem o sofrimento, às vezes na própria família, não consegue falar, que seja com o companheiro, a companheira, com os pais, com os amigos, o que quer. É aquela pessoa que muitas vezes silencia, não fala para não ter conflito. Aí não tem conflito fora, né? Porque internamente é um turbilhão de conflitos, né? Sim. É um equívoco achar que não tem conflito. Tem conflito, mas
muitas vezes não é percebido como um conflito. Justamente, não vou evitar um conflito, não vou falar nada não, vamos evitar discussão e briga. Mas dentro, para onde é que vai? Uhum. Essa emoção que você não expressa. Já pensou nisso? Essa emoção não expressa, essa emoção não compreendida. Para algum lugar ela vai. Se vai, né? E na série isso foi acontecendo, né? As emoções reprimidas, elas foram sendo direcionadas para alguns lugares. E achei interessante também que não é só... Não mostra isso só nos adolescentes. Chega um momento e começa a se falar dos adultos da série, dos pais na série. Isso é muito, muito interessante, porque, gente, né? Falar sobre inteligência emocional é pra vida toda mesmo. E não é uma coisa que se desenvolve hoje, pronto, sei tudo sobre inteligência emocional. Não, muito se engana, é uma coisa que vai se desenvolvendo ao longo de toda a vida. Conforme você vai tendo maturidade, essa inteligência também vai amadurecendo. Então, assim, é algo que passa pela sua vida. Que passa, alguns olham, passa esse trem, eles olham, entram e vão. Outros ficam esperando o próximo trem. Daqui a pouco eu vou. E aí, muitas consequências podem vir, né? Sim. Mas voltemos a falar, então, do contexto da escola, Lid, porque eu queria falar sobre um momento que é chegada a hora, então, dos adolescentes terem lá uma escuta profissional. Eles precisam disso. E aí aparece uma pessoa lá, como a gente já colocou. Primeiro apareceu essa pessoa inadequada, depois levaram uma outra pessoa. E aí o que mostra na série é que nem sempre existe essa confiança de cara no profissional. Nem sempre é possível. Essa pessoa que já está tão reprimida, ela tem medo de confiar no outro. E nem sempre isso vai de cara, esse vínculo se estabelece. Mas será que isso é um sinal de que não vai dar certo? O que você acha? Não é um sinal de que não vai dar certo, até mesmo porque leva um tempo, né? Confiança é um dos sentimentos mais valorizados. Tanto é que a gente fala que quando perde a confiança, perdeu vários outros sentimentos. Então, não é algo que você vai simplesmente vir a pessoa só porque a pessoa tem instrução, já vai logo ter essa confiança. Não, depende muito da forma que essa relação acontece. E isso eu acredito que é estendido para as outras áreas da vida também. Se é uma relação que tem vínculo, que proporciona essa confiança, ela vai acontecer. E acho que a série mostra sobre isso também, né? Sobre aprender a confiar nos outros, aprender a confiar principalmente em si. Principalmente em si, né? Porque... Sim. Se você não entende as suas necessidades, os seus gostos, as suas emoções, se você não confia naquilo que você está sentindo, como é que vai confiar no outro, né? Que tá fora, que nem sabe o que é que você está sentindo. Você falando isso agora, eu fui lembrando de várias cenas da série. Lembrei bastante dos conflitos vividos pelo amigo do Otis lá, esqueci o nome dele. Ai, qual que é o nome dele, Lid? Esqueci. Também não lembro. Eric, não é? Ai, quem tá escutando a gente aí, ajuda a gente, eu acho que é isso, é o Eric, que é o amigo do Otis e que passa por vários conflitos. Ele se apresenta no início da série assim, muito autoconfiante. Ele ri do Otis, faz piada com ele, né? Mas ele se mostra muito confiante. E ao longo da série você vai vendo vários conflitos que ele vai vivendo, vários conflitos internos. E que como é importante para ele confiar em si, para depois confiar nos outros e para depois os outros confiarem nele também. Tem uma cena muito bonita, eu não vou falar dela muito aqui não, mas tem uma cena muito bonita dele com o pai, que mostra essa questão da confiança. Fica muito claro ali que o pai passa a confiar nele, acreditar que ele é capaz de se desenvolver sozinho quando ele vê que o filho já confia nele mesmo. Porque essa
É Eric, né? Eu acho que é esse o nome. Eu acho que é Eric. Ai, tomara que seja. Eu sou muito ruim com o nome. Nossa, eu esqueço tudo. O Eric é uma pessoa extrovertida, diferente do Otis, que é uma pessoa introvertida. Isso. Então, as pessoas extrovertidas têm mais facilidade de demonstrar segurança, pelo menos externa. Então, muitas vezes é confundida essa segurança externa, essa capacidade de expressar com, de fato, uma segurança, uma autonomia. É fake news, então, a segurança dele. É uma tentativa de ser seguro. Interessante você falou isso, porque a Maeve, que é a parceira romântica lá do Otis, ela também é introvertida, mas ela usa um mecanismo de defesa para passar essa segurança, que é colocar aquela roupagem assim da malvada, da brava, da ninguém mexe comigo, senão eu bato em você. Não mexe comigo, senão eu vou te alfinetar. Então ela é a durona. E ela usa esse mecanismo para se defender mesmo dessa dificuldade de se abrir, de deixar o outro entrar, né? E a gente faz isso ao longo da nossa vida. A gente vai vestindo roupas e personagens, talvez para agradar, por uma forma de defesa. A gente vai construindo essas personas. Vai construindo, é importante essa construção. Mas chega um momento que é importante também começar a tirar essas personas. Ai, que difícil. Mas é difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível e é necessário. Sim. Mas Persona, Lídia, eu tô achando que a gente vai ter que vir um dia pra falar só sobre Persona, porque a gente começa a falar de outros temas, chega na Persona. Fala de seu, chega na Persona. Então precisamos falar disso aqui em um episódio. Outubro tá chegando. Então é isso, ó. O episódio de hoje era pra deixar vocês com esse gostinho de repente assistir a série. Assistiu? Ficou com alguma dúvida sobre esse tema que a gente tá conversando hoje, que é inteligência emocional? Manda uma mensagem pra gente lá no Instagram ou no Twitter. Pode mandar pra gente. A gente continua essa conversa sobre esse tema que é tão gostoso, que é inteligência emocional, desenvolvimento da sexualidade. Vamos circular esse tema também. A gente tá fazendo esse mês de setembro circular várias coisas, né? Escolhemos vários temas condensados, né, Lid? Sim. Vamos então deixar esse tema também voar, circular um pouquinho. Que circule muito e que voe e que volte. Bom filho a casa torna. Então é isso, para você que escutou a gente até aqui. Muito obrigada, continue nos acompanhando, seguindo a gente nas plataformas de audição, seguindo nas redes sociais. Muito obrigada por vocês estarem por aqui com a gente. Para você que nos ouviu até aqui, uma ótima semana e até a próxima quarta. Beijos! Um grande abraço e até mais! E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespc e o da Lídia é @lidianegouveia_psicóloga. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.